O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Salmo 46. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no primeiro versículo do Salmo de hoje está assim: Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor. E vejamos que a dimensão da glória de Deus não é, como já sabemos, ouvimos falar, na mesma dimensão de glorificação do ser humano. O ser humano quer uma glorificação a partir do ego, do egoísmo, da vaidade, da carência. Ele quer aparecer, quer se colocar acima de outras pessoas. Mas a dimensão de Deus no seu senhorio, e aqui mencionado como rei, aponta para um caminho de grandeza ao qual se esvazia a tal ponto para nos enriquecer. Percebemos essa dinâmica de esvaziamento em Jesus Cristo, quando se rebaixa, se fazendo um ser humano para nos elevar a uma outra proposta de vida. Então vejamos, ao pensar que Deus é Senhor e Rei, sim, remete à ideia da grandeza de Deus, que Ele é o Senhor, o soberano de nossas vidas. Nós devemos a nossa vida e aquilo que somos a Deus. Mas tal relacionamento não é de uma subordinação cega e de medo, é uma entrega de vida e constantemente somos chamados a uma vida de missão. Iremos perceber isso na primeira leitura de hoje, em Atos, capítulo 18, dos versículos 9 ao 18. Paulo está em Corinto, uma cidade importante, cosmopolita, ou seja, que tem pessoas de várias partes do mundo então conhecido na época, e marcada por intensa imoralidade e idolatria. Paulo já havia passado por muitos desafios missionários em Filipos, Tessalônica e Atenas. E em Corinto começa a pregar na sinagoga, mas encontra forte resistência dos judeus. E é nesse contexto que Deus intervém diretamente com a palavra de encorajamento. Ao dizer, não tenhas medo, é uma expressão típica das teofanias e aparições divinas na Bíblia. Deus conhece o coração de Paulo e o medo que sente após tantas perseguições. Da mesma forma que Deus conhece o nosso coração, sabendo dos nossos medos e angústias, mas mesmo assim, qual é a grande afirmação e sentido de esperança da afirmação de Deus? Eu estou contigo. Promessa da presença divina que lembra Moisés em Êxodo 3, versículo 12, Josué capítulo 1, versículo 9. E agora se cumpre em Paulo. E com isso, por mais que há uma resistência, e a resistência ela vem muitas vezes até para aprimorar aquilo que está sendo feito. E há uma perseverança na missão. Por mais que tenhamos dificuldade, é preciso perseverar. Vejamos que está lá no versículo 11: Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. É o tempo mais longo de permanência até então. Isso mostra que a promessa de Deus sustenta Paulo. E a pregação constante forma uma comunidade cristã firme em meio ao paganismo. E com isso, na pessoa de Paulo, nós podemos relacionar as nossas vidas, onde muitas vezes nos sentimos sozinhos, desanimados e com medo diante das tarefas que Deus nos confia, os desafios da própria vida.
E a palavra que Deus dirigiu a Paulo é também para nós hoje. Não tenhas medo, eu estou contigo. Deus tem um povo em nossa cidade, em nossa paróquia, em nossa família, nosso círculo de amizade, mesmo que ainda não o conheçamos. Nossa parte é anunciar com fidelidade, perseverar com coragem, confiar que Ele cuida dos frutos. E com isso, devemos aprofundar a nossa caminhada de confiança em Deus. Muitas vezes queremos testemunhar de uma forma exibicionista que nós pertencemos a Deus, mas que possamos ter uma coragem de uma formação sólida em vida de oração, de simplesmente testemunhar com a própria vida. Em que sentido? Nos valores aos quais nós vivenciamos tudo aquilo que é importante a nós. E no evangelho de hoje, em João capítulo 16, dos versículos 20 ao 23, estamos no chamado discurso de despedida de Jesus. Durante a última ceia, ele prepara os discípulos para os eventos dramáticos de sua paixão, morte e ressurreição. Jesus não esconde a dor que virá, mas promete uma alegria que ninguém pode tirar. Ele revela que a tristeza dos discípulos será como a dor de uma mulher em trabalho de parto, que se transforma em alegria com o nascimento da vida nova. O que é dito no versículo 20: em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. E Jesus antecipa dois momentos opostos. O mundo se alegra com sua aparente derrota, a cruz, como se a justiça estivesse vencida. Os discípulos choram porque não compreendem ainda o mistério da cruz. Mas Jesus garante: a tristeza será transformada, não substituída, mas transfigurada em alegria. E é isso que está no versículo 21. Quando a mulher está para dar à luz, ela se angustia, mas depois que a criança nasce, não se lembra da aflição pela alegria de ter vindo ao mundo um ser humano. Vejamos, aquela angústia, ela não foi substituída, ela foi transformada. E com isso, temos um princípio teológico profundo. A dor redentora gera vida. O parto é a imagem da cruz e a criança é a imagem da ressurreição. Santo Agostinho afirma que a mulher representa a igreja que, por causa dos sofrimentos do tempo presente, geme em dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Vejamos a grandeza e a profundidade disso, aquilo que nós vamos passando em nossas vidas. Se tivermos a coragem de vivenciarmos isso em uma espiritualidade sincera, honesta, na busca constante de Deus, o Cristo vai sendo gerado em nós. Muitas vezes nós queremos pegar uma ideia de fora, de uma experiência de alguém, e colocar dentro de nossas vidas e dentro da nossa mente, mas não é assim. O próprio princípio de metanoia, né, do grego, conversão, é uma mudança de consciência. E se o Cristo ele não é gerado na nossa própria consciência, na nossa própria forma de viver, nos convertendo, nos transformando em novas pessoas, tudo aquilo que nós colocarmos de fora para dentro pode se tornar superficial e efêmero. Nesse sentido, a verdadeira experiência brota do interior. Já com Jesus anunciando a presença do Espírito Santo para santificar e nos convencer daquilo que precisamos modificar em nossas vidas. Novamente, tudo é para ser transformado e transfigurado e que tenhamos coragem de aprofundar a nossa caminhada espiritual. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.